vamos lá para mais uma explicação aqui. Agora a gente vai falar sobre matemática financeira, multa e juros de mora. A gente já viu a parte de juros simples e compostos, aí agora a gente vai ver essa parte de multa e juros de mora que eu já vi cair em algumas questões, né? Então vamos lá, como é que a gente faz isso? Então, primeiramente, a gente tem que saber a definição de multa e juros. Basicamente, eu vou resumir ao máximo assim, ó. Multa é uma penalidade, né, que você vai pagar caso você não pague suas contas em dias. Isso acontece se você não pagar seus boletos, suas contas de água, luz, lá tem um valor da multa. Pronto, vamos dizer que a multa é de 2%. Então, esse valor vai incidir sobre o valor do boleto ou sobre o valor da conta, né, lá. Tá certo? Eu não vou entrar em detalhes aqui, qual é o limite por lei e tal, porque isso aí não é do nosso, né? Eu vou trabalhar com a parte matemática. Então, se na questão de prova de vocês cair uma questão falando de multa, você sabe que essa porcentagem, vamos dizer 2%, que é o limite, né? Tem exceções, lógico, mas assim, vamos trabalhar com 2%. Então, se a questão falar que é 2% em cima de uma conta que custava, sei lá, R$100, aí você vai calcular 2% em cima de R$100, tá certo? Então, subtende-se, né, que essa multa aí seria de R$2, né? Então, você pagaria, além do valor da conta, pagaria esses R$2 a mais de multa. Só que tem questões, às vezes, que trabalham não só com a multa, mas trabalham com a multa e os juros de mora. O que é os juros de mora? É um juros que ele no caso aí, ele vai ter a questão do tempo, né? Ele é proporcional ao tempo de atraso, ou seja, vai se contar o período que você deixou esse boleto em atraso, né? O tempo, sei lá, 2 meses, 3 meses, você ficou sem pagar. E essa porcentagem agora, que no caso é uma taxa de juros, que não é mais porcentagem, ó, pode ver que tem a questão aqui do tempo, ó, 1% ao mês ou 0,033, faltou o porcento aqui, né, ao dia, tá certo? Então veja que agora, aqui era só 2%, aqui já tem a unidade de quê? De tempo, né, que relaciona aqui o tempo, ó, ao mês. Esse AM aí, que era para ser assim, né, que tá maiúsculo, mas era para ser minúsculo, aqui também, ó, AD. Isso aqui é o período de tempo, ou seja, é 1% ao mês. Então, se foi 2 meses, aí eu vou pagar esse 1% vezes 2, porque aí tem a questão do tempo, eu tenho que multiplicar. E se estiver trabalhando em dias, e ele disser que foi 45 dias, então vai ser 0,033, porque é ao dia, né? Multiplicado pelo número de dias. Tá certo? Além de multiplicar pelo valor da conta, né? Que é R$100. Tá certo? Então, juros de mora é isso, pessoal. É multiplicar a taxa, que no caso aí seria 1% ao mês ou 0,033, pelo valor da conta e pelo tempo. Ou seja, só acrescentou o que aí? A questão do tempo, né? Que seria os 45 dias. Na multa, eu não preciso colocar essa questão do tempo, dos 45 dias, se fosse nesse caso aqui. Eu só iria calcular 100 vezes 2%, tá certo? É simples. E se caísse em questão de prova de matemática, como é que a gente vai resolver? Aqui, ó. Renata acabou de esquecer de pagar suas contas de energia e tal. Sua conta de energia, como de costume, ela precisou pagar. Olha, ele falou aí, ó, juros. Aí você diz, professor, mas ele não falou juros de mora. Mas você tem que ter a percepção que esses juros aí, ele é sinônimo dos juros de mora, né? Porque aí, ó, uma conta em atraso. Aí você, é juros de mora, porque, tá certo? Então você tem que ter essa percepção aí, que nem sempre a questão vai dizer tudo bonitinho, né? Pronto, então ela precisou pagar juros e multa pelo atraso de 2 meses. Pronto, ela deu o período de tempo. Veja que esse período de tempo só vai ser usado no cálculo dos juros de mora, né? Sabendo que o valor da conta é 160, pronto, a gente já tem o valor inicial. Antes do atraso, lógico, né, que ele tem questões, como a gente vai ver, que ele dá o valor pós o atraso para a gente descobrir, né? Mas isso é a próxima questão. E que a multa é de 1%. Olha, multa de 1%. Então, não misturam. A multa é 1%. E os juros é 3% ao mês. Aí tem gente que vai dizer, mas no slide anterior, se eu disse que o limite era 2%. Por isso que eu disse que eu não ia entrar, porque tem as exceções, né? O limite é 2%, mas tem exceções. Aí isso aí é uma questão jurídica. Eu estou trabalhando com a parte matemática, tá bom? A gente sabe que até em contrato esses juros podem até ser maior, né? Pode chegar até 10%, se eu não me engano, que eu pesquisei, tá certo? Mas isso não vem ao caso, a gente está trabalhando aqui só matemática. O valor paga mais na conta devida,
Na conta, eu acho que aqui tá errado, né? Ah, não. Na conta, devido ao atraso, foi D. Então, é uma dessas alternativas aqui. Eu vou ser sincero com vocês. De cara, eu já eliminaria essa, que é um valor muito absurdo, né? O cara pagar... se a conta custa... Ah, não, perdão. Olha... Ele diz o quê, ó? O valor... Ah, não, tá certo. Porque ele quer saber só o valor pago a mais. Então, é impossível uma conta de 160 você pagar 170, ou seja, você vai pagar mais de 100% dela só de multa de juros, né? Essa aqui eu já eliminaria de cara, porque ele só quer saber o valor paga mais. Ou seja, a conta inicial é 160. Quando a gente calcular a multa e os juros e somar, a gente faz a diferença e vê quanto é que vai dar. É um valor pequeno, pessoal. Pode ser qualquer uma dessas aqui, mas essa aqui é a questão mais, né? A gente já pode eliminar, então vamos lá. Então, como é calcular a multa? Vamos calcular logo a multa, que é mais fácil. É 1% de 160. É só multiplicar, pessoal. Isso é muito simples. Eu posso cortar um zero aqui com um zero aqui. 16 dividido por 10. Lembra quando a gente tem divisão por 10, a vírgula anda uma casa decimal para a esquerda. No caso, para a esquerda da gente que está de frente para a tela, tá certo? No caso, a vírgula anda para cá. Tá certo? Na divisão. Na multiplicação, a vírgula anda para a direita, no caso, né? Eu já falei sobre isso. Então, vai pagar R$ 1,60 só de multa. Aí daqui você já pode eliminar um bocado, já pode eliminar essa aqui, ó. R$ 1,60. Tá certo? Sobrou 3 alternativas. Agora vamos calcular os juros. Os juros agora é de 3%, mas vamos lá. Vamos colocar na ordem. 160 vezes 3%. Eu gosto de calcular assim, porque às vezes dá para cortar zero, tá bom? Vezes o tempo. Cadê o tempo? Foi 2 meses. Sim, e a taxa é ao mês e o período ele deu em mês. Caso tivesse diferente, eu teria que converter. Por exemplo, se aqui tivesse ao mês e aqui fosse em dias, eu teria que converter ou a taxa ou o período aqui do tempo, tá certo? Pronto. Então vamos lá. Como tá tudo certinho, então eu posso cortar um zero com zero. Eu sei que aqui, ó, quando eu dividir 16 por 10 dá 1,60. 3 vezes 2, 6. Então é 1,60 vezes 3 vezes 2. Então vai ficar... Basicamente vai ficar 1,60 vezes 6. Porque aqui eu sei que 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 6, 36. Vai 3. 6 vezes 1, 6. Com 1, 9. Ou seja, 9,60 de juros, de mora. Então vamos somar tudo aí. Sim, aí nesse caso aqui a resposta é só somar aqui, ó, 1,60. Não precisa fazer aquela diferença que eu disse, não, porque ele só quer saber quanto foi pago a mais. Então foi pago 1,60 de juros, com 9,60 aqui de... Não, 1,60 de multa, com 9,60 de juros, que dá 12, vai 1, 11,20. Então a resposta aqui, ó, R$ 11,20. Muito simples essa questão, né? É só questão de você... Eu apaguei tudo aqui, né? Mas o gabarito é 11,20. Se você tiver dúvida, dá uma pausa, volta lá o vídeo, né? Que eu fiz a proeza aqui de apagar tudo, né? Mas é isso aí. Vamos para outra questão. Então, essa aqui já é um pouco mais complicada. Uma conta telefônica trazia as seguintes informações. Contas pagas após o vencimento terão multa de 2% e juros de mora de 0,04 ao dia, a serem incluídos na próxima conta. Pronto. Isso aí é comum, né? Se você vê sua conta de luz, geralmente tem um dizer desse aí, né? Todo boleto tem, né? Dizendo quanto é a multa e quanto é os juros de mora. Então, vamos lá. Sabe-se que Elisa se esqueceu de pagar a conta do mês de agosto, beleza? No valor de R$255. Então, esse é o valor base. É o valor que a gente vai se basear para calcular tanto a multa como os juros. No mês de setembro, ou seja, um mês depois, né? Agosto, setembro, foram incluídos 7,14 referente ao atraso do pagamento do mês anterior. Com quantos dias de atraso Elisa pagou a conta do mês de agosto? Vê, ele quer achar a quantidade de dias de atraso. Essa questão aqui já é um pouco mais rebuscada. Por quê? Porque ele já deu o valor pago de multa mais juros. Ou seja, esses R$7 aí, pessoal, não sei se vocês perceberam com a leitura, que a multa, eu vou fazer assim, ó, M de multa mais J de juros, dá R$7,14. Tá certo? Então, ele quer saber a quantidade de dias que ela atrasou para pagar esse valor aqui. Então, eu sei que multa mais os juros vai dar 7,14. Então, a gente vai partir dessa equaçãozinha aqui. Então, vamos lá.
Essa aqui não tem alternativa, então não tem como a gente sair, né, cortando as alternativas, nem usar as alternativas. Então vamos pensar. Vamos calcular logo a multa. A multa é de 2% de 255. Vamos lá. Eu sei que vai dar aqui, ó, quando eu dividir 100 por 250, vai dar 2,55 vezes 2. Ou seja, dá um número decimal. Ou então calcula normal, depois corta os zeros, é melhor. Apaga essa vírgula aqui, então vamos lá. 2 vezes 5, 10 vai 1. 2 vezes 5, 10 com 11 vai 1. 2 vezes 2, 4. 4 com 1, 5. Então dá R$ 5,10. Aí você diz, não, professor, dá 510. Sim, mas eu não estou dividindo por 100, então anda 2 casas decimais para a direita. Então esse aqui é o valor, para a esquerda. Divisão, a vírgula anda para a esquerda, a multiplicação anda para a direita. Então a multa foi de R$ 5,10. Então se a multa foi de R$ 5,10, então os juros é a mesma coisa que R$ 7,14 menos a multa de R$ 5,10. Então 7,14 menos R$ 5,10 vai ser R$ 2,04. Tá certo? Então R$ 2,04. Certo, e agora? Agora eu tenho que calcular a quantidade de dias, né? Então eu vou calcular agora os juros. Eu sei que os juros, vou passar aqui, ó, os juros é de R$ 2,04. Então os juros foi de R$ 2,04. E eu sei que juros é o valor da conta multiplicado por, ele diz que é 0,04, deixa eu ver aqui, ao dia, né? Eu acredito que é ao dia. Isso. Então presta atenção que muita gente erra aqui nesse processo, ó. É 0,04%. Esse 100 tem que aparecer, tá certo? Muita gente coloca só o 0,04 achando que já está convertido, mas não. Ele diz que é 0,04% ao dia. Ao dia. Vezes o tempo. O tempo é o número de dias. Eu vou botar aqui um X. É o que eu quero, pessoal. Meu Deus. Agora eu dei uma voada. Mas vamos lá. Agora como é que calcula isso? Vamos fazer o seguinte, ó. Vou pegar 255, vou multiplicar por 4. Aí tem gente que diz, professor, mas 0,04. Calma, pessoal, você multiplica por 4, depois acrescenta as 2 casas decimais. Então, 4 vezes 5, 20. 4 vezes 5, 20, 22. 4 vezes 2, 8, 10. 2 casas decimais, 10 e 20. Só que presta atenção, eu ainda tenho uma divisão por 100, ou seja, vai ficar R$10,20 dividido por 100. Quando eu tenho R$10,20 dividido por 100, a vírgula anda para a esquerda, lembra 2 casas, ó, 1, 2. Então vai ficar 0,102. Então 2,04 é igual a 0,102x. E agora, professor? Esse valor aqui que está multiplicando passa dividindo, então eu vou ficar com x é igual a 2,4. Vou fazer aqui, ó, dividido por 0,102. Divisão de números decimais com vírgula. Primeiro passo, a gente tem que igualar. A gente tem que igualar a quantidade de casas decimais. Como assim, professor? Aqui eu tenho 3 casas decimais, aqui eu só tenho 2. Então, o primeiro passo é igualar. Boto um 0 aqui para igualar. Depois que eu igualar, aí o que é que eu faço? Eu vou continuar o cálculo. Igualei a quantidade de casas decimais, eu posso apagar a vírgula. Então eu venho aqui e apago a vírgula. Se não tiver como apagar, arrisca. E agora eu faço o cálculo normalmente, ou seja, vai ser 2040 dividido por 102. E esse zero aqui, professor? Zero aqui na frente não vale de nada. E agora eu continuo o cálculo. Vamos lá, como é que eu vou continuar o cálculo? Quantas vezes 102? Aí eu faço aqui, ó. Quantas vezes 102 vai dar 204? Muito fácil, 2. Porque 2 vezes 102 vai dar 204. Para 204, 0. Sobrou um 0. Então esse 0 que sobrou vem para cá. Então eu achei que o x vale 20. 20 o quê, professor? Esse x é o quê? É o número de dias. Então a resposta é, o boleto dessa pessoa aí, que eu não sei o nome dela, Elisa,
ficou atrasado por 20 dias, tá certo? Então o gabarito aqui é 20 dias. É porque não tem o gabarito assim, né? Mas seria 20 dias, tá certo? Muito simples a questão. Vê como ela foi. Ela já deu o valor final que ela pagou de multa com juros, que é 7,14. A gente calculou a multa, achou R$ 5,10. Pegou esses R$ 5,10 da multa, abateu do valor total, resultou R$ 2,04, ou seja, o valor dos juros. Depois a gente pegou esse valor dos juros, que é o valor que ela pagou aqui no caso dos juros, aplicou a taxa de 0,04 ao dia em cima de 255 e o número de dias aqui, que seria o X, foi o que a gente achou fazendo esses cálculos aqui. Então, muito simples, questão de matemática financeira. É um pouco chata, porque tem divisão com números decimais. Mas, assim, é bem simples, tá certo? Então, a gente está encerrando aqui. Essas aqui são as referências, né, que eu uso, né? Materiais excelentes. Esse livro aí dessa Patrícia Moreno, muito bom. Livro de ensino fundamental. Se bem que aqui está 6º ano, né? Mas esse aqui já é um assunto de 7º, 8º ano, né? Então, aqui eu só coloquei errado aqui. Que isso aqui já é um assunto mais, né? Não é de 6º ano, não. Mas o material que eu usei foi justamente esses aqui. IESE, né? Que é uma coleção excelente. Eu tenho 2 coleções dele, excelente. Muito bom. Né? E tem até grátis na internet. Gosto muito dessa coleção de Gelson IESE. Tanto a de ensino fundamental como a de ensino médio. Esses livros aqui desse Álvaro Andrino também são excelentes, né? Essa parte aqui é o site, né? Tem um Só Matemática, que é muito bom também, se bem que essa referência aqui não é desse assunto não, tá bom? Esse aqui foi de outro slide de proporção que eu tava, né? E esse aqui eu não posso deixar de falar, né? É o Que Concursos. Para mim é um dos melhores bancos de questões que existe. E olha que eu já usei vários, né? Eu já usei Estratégia, já usei o Gran Cursos, usei vários, mas para mim o melhor é esse aqui, né? Para mim. Tá certo? Não tô ganhando nada com isso, certo? Eu só tô falando porque, assim, para ajudar vocês aí no estudo, né? Eu sempre uso isso aqui desde que eu comecei a estudar para concurso. Tem até para Enem, tem para tudo. Enem, OAB, o que você precisar tem aqui, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Tô encerrando esse vídeo, né? Espero que vocês tenham entendido tudo aí. Fiquem com Deus e até a próxima.